Bom, para você que consome conteúdo, de rede social, deve ter visto esse vídeo circulando do Padre Marcelo Rossi com um bom volume de massa muscular. E também, como uma figura pública, as pessoas têm o conhecimento que ele tem um transtorno, um diagnóstico prévio de depressão. E aí, existem umas imagens um pouquinho gritantes, em relação a um menor peso ou menor massa muscular. E quando você teve essa aparição, mais recente dele, foi uma coisa chocante. A ideia desse vídeo vai ser justamente qual o impacto que o exercício físico tem no tratamento da depressão. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom, para você que está chegando aqui agora, sou Danilo Pereira, médico do esporte, e toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo no canal sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Já faz a sua inscrição, deixa o seu like aqui no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui o conteúdo é baseado em evidência, em ciência, tá certo? E eu tive a curiosidade, de pesquisar algumas coisas que também nessa semana do vídeo ficaram viralizadas, Uma notícia aqui publicada pela revista Super Interessante colocou que o exercício físico, olha o título, exercício físico deve ser a principal abordagem para tratar depressão e ansiedade, defende estudo. Então, vi a notícia, muito bem descrita, tá certo? Eu vou até colocar alguns pontos aqui principais, que essa pesquisa, foi publicada no British Journal of Sports Medicine, que revisou mais de 1000 trabalhos. Então, assim, esses 1000 trabalhos que tendem a correlacionar o exercício físico com depressão. Esses 1000 trabalhos tiveram um número de pessoas participantes de 128 mil pessoas. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pessoal, quando a gente tem um estudo, uma coisa que a gente tem que ver é o número de pessoas. Porque se você pega um estudo com 10 pessoas, existe um número muito pequeno. Então, não necessariamente isso aqui eu vou conseguir reportar para a população geral. Então, coisas aqui podem simplesmente ter sido aleatórias. E para a gente diminuir esse viés de aleatório, viés de seleção, a gente aumenta o número de participantes, porque 128 mil pessoas, muito provavelmente, vai refletir o que vai acontecer com a população de 7 bilhões de pessoas que a gente tem na Terra. Conseguiram pegar a ideia? Então, de antemão, os achados desses estudos aqui, eles devem ser considerados, tá certo? E essa análise mostrou que o exercício pode ser uma forma eficaz de tratar problemas de saúde mental. E aí um grande parêntese, e possivelmente até mais eficaz do que medicamentos ou aconselhamento psicológico. Então vamos nessa. Tive um pouco de curiosidade de buscar o estudo em evidência mesmo que foi publicado e analisar também mais alguns detalhes em relação a isso. Um grande ponto aqui que eu já quero passar para vocês. Não é questão de ser um ou outro tratamento. Não é questão de você tomar medicação ou ter um segmento comportamental, um tratamento cognitivo comportamental. É você somar as coisas, porque no nosso corpo não tem como a gente segregar, pessoal. Não é simplesmente fazer uma coisa que vai ser esse caminho linear e único. As coisas, elas são potencializadas, uma coisa que a gente chama de feedback. Esse contexto de feedback no nosso corpo, ele faz uma coisa que a gente chama de sinergismo, ou seja, uma coisa potencializa a ação da outra. Vamos nessa. Você tem um diagnóstico de depressão, toma medicação, isso equivale ao número 2. Você chega e faz uma terapia comportamental, isso equivale ao número 2. Para o resultado do seu tratamento, não necessariamente esse 2 mais 2 vai ser igual a 4. O grande ponto-chave é como que você está distribuindo isso ao longo do seu tratamento. Quando você chega e coloca algo que pode potencializar essas ações, então agora você tem 2 com 2 com 2. Isso aqui, se antes você conseguia chegar em 10, agora você consegue chegar em 20, 30, 40, 50. Por isso que ele coloca que os benefícios do exercício físico são cerca de 1,5 vezes mais eficazes do que os medicamentos
ou as terapias cognitivos comportamentais. Isso aqui não quer dizer que você precisa excluir essas outras duas aqui. Gente, é somar. Não adianta você querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. Se você quer um resultado diferente, precisa fazer algo diferente. E esse diferente se chama exercício físico, ser fisicamente ativo. Então vamos nessa. Danilo, eu gostaria de saber qual o tipo de exercício que eu preciso fazer, quanto tempo, qual a intensidade. Gente, eles colocaram aqui que simples movimentos, como fazer yoga, fazer caminhadas, fazer exercícios de musculação, curtos períodos de tempo, eles já são suficientes para vocês girarem umas chavinhas aqui, alterarem umas concentrações de ondas cerebrais, alterar concentrações hormonais que vão gerar uma melhor percepção de bem-estar e de prazer, tá certo? Mas para deixar uma coisa muito palpável e clara para vocês, independente de lista de doenças, vocês são seres humanos e todos os seres humanos vão ter a maior zona de benefícios do exercício sendo fit. Então vamos nessa. Pegue aí papelzinho e caneta ou então já salve esse vídeo para não esquecer. Frequência, intensidade, tempo e tipo. Peguem a ideia. Uma semana tem 7 dias. Sejam mais frequentes que infrequentes na semana. O que quer dizer isso, Danilo? Se a semana tem 7 dias, pelo menos 4 dias você já ganha dos 3 dias sem exercício. E de intensidade, teste da fala. Enquanto você estiver fazendo um exercício, seja ele qual modalidade for, faça um exercício, uma intensidade que você precise cortar as palavras. Você está em uma zona, uma velocidade, ou você está com uma carga que você não consegue simplesmente ficar conversando como se estivesse passeando em um shopping. A própria caminhada precisa ter uma velocidade, uma sobrecarga um pouco mais intensa. Exercício é remédio, toda medicação ela tem uma zona terapêutica. Se você fica colocando só subdose, você não consegue otimizar aquela terapia. Lembram? A ideia é entrar em zona de resultado otimizado. T de tempo. Os grandes benefícios eles vão acontecer se vocês conseguem colocar pelo menos 150 a 300 minutos de uma atividade aeróbica por semana com essa intensidade do I de moderada. E se você consegue intercalar isso com pelo menos 2 sessões de exercício de força, exercício de resistência. Todo esse contexto aqui, quando a gente junta essa frequência, o intervalo, o tempo e o tipo do exercício, você consegue colocar uma sobrecarga suficiente para que aquele seu músculo, que o músculo é um órgão endócrino, o músculo, quando em contração, ele altera, ele libera alguns hormônios ali na circulação sanguínea, um deles é a irisina, que melhora a ação cerebral, que estimula a liberação de hormônios de bem-estar e hormônios de prazer. Por isso que todo esse contexto aqui, quando a gente pega medicação, terapia comportamental e o exercício, lembrando aqui que o exercício é remédio, tá certo? Eu tô segregando, mas o exercício tinha que estar aqui em cima. Quando a gente pega todos esses 3 pontos e liga, a gente fecha esse triângulo, a gente fecha esse tripé, ele fica estável, seguro e aí nesse momento o seu tratamento da doença está otimizado. E se você chegou até aqui agora no vídeo, não esquece novamente de deixar seu like, deixa algum comentário, alguma dúvida, se você tem sugestões de temas e até sobre esse próprio tema, né, exercício e depressão. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, faz a inscrição aqui no canal e vamos pro próximo.